Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ainda estava falando às multidões, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem são minha mãe e meus irmãos? E estendendo a mão a seus discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mateus salienta que a família de Jesus não são os discípulos, isto é, a comunidade, que já se dispôs a segui-lo. São eles que aprendem os ensinamentos de Jesus. Perdão. Mateus salienta que a família de Jesus são os discípulos, isto é, a comunidade que já se dispôs a segui-lo. São eles que aprendem os ensinamentos de Jesus para levá-los aos outros. São eles que trilham o caminho da vontade do Pai, isto é, a obediência à radicalização da lei proposta por Jesus. Desse modo começa a nova geração, diferente da geração má dos fariseus. É que as letras são muito pequenas, fica difícil de ver. O evangelho de hoje nos convida a uma reflexão, tanto quanto pessoal, quanto cotidiana. Será que eu estou trilhando corretamente os caminhos de Deus? Será que eu estou pronto para se dizer irmão de Jesus? E veja bem, Jesus dá um contexto que ele não faz com que nós sejamos irmãos dele somente da boca para fora, mas irmãos de convívio mesmo. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O contexto de fazer a vontade do Pai, que Jesus nos convida a raciocinar hoje, não é simplesmente ir à missa todo domingo. Não é simplesmente rezar o terço por rezar. Não é simplesmente tirar algum dia da sua semana para ir até o Santíssimo fazer uma oração. Mas é, acima de tudo, ter algum diálogo com Jesus. Até porque todo mundo da família tem um diálogo, né? Tem uma intimidade junto. E é isso que faz a pessoa ser família. A família tem uma intimidade, tem um convívio entre eles. E esse convívio, este diálogo, esta fraterna união, que nós chamamos de família. Uma família boa, uma família santa, uma família voltada a Deus está disposta a fazer de tudo para ver uma pessoa feliz, para ver um dos seus membros feliz. Se um membro da família está triste, desanimado, aquela família tenta fazer de tudo para reerguê-lo. Se um membro da família está fora do caminho certo, aquela família faz de tudo para trazê-lo no caminho certo. E isto é família. O que Jesus quer nos chamar para convívio é a família santa de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas das vezes nós vivemos no individualismo. É somente eu que importo. É somente eu que sigo. É somente eu que faço o meu futuro. E às vezes a gente reza a oração do Pai Nosso errado. Venha a nós o meu reino. Muitas das vezes a gente pensa dessa forma. O que Jesus convida a nós fazermos hoje é expandir os nossos horizontes para olhar além. Além somente da família que você tem por dentro. Além somente daquilo que você tem de individualismo. Olhar para fora. E é isso que Jesus nos dá para o Evangelho de hoje. Veja bem, ele está explicando, ensinando a seus discípulos. E aí, sua mãe e seus irmãos aparecem lá. Mas Jesus teve irmãos? Vamos dar um contexto aqui. Quando
o texto fala irmãos, não quer dizer somente que são irmãos de sangue, mas na tradição, irmão é todo aquele que tem o sangue da família. Pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser alguém que um parente da família era tratado como irmão. Primo até terceiro grau era tratado como irmão. Pelo menos na tradição. Então, o fato de dizer que os irmãos estavam lá fora era primos. E isso aí dá um contexto melhor ainda. Caríssimos irmãos e irmãs, não existe família somente de sangue. Não existe família somente de corrente sanguínea. Eu não tenho família somente de nome. Ah, porque meu nome é tal, e o nome da pessoa é tal, e o outro nome da pessoa é tal, e eu sou primo de tal, de tal, de tal, mas aquela pessoa lá que não tem meu nome, eu não sou primo dela. Nós precisamos ser irmãos e irmãs, independentemente da corrente sanguínea, porque é isso que nos une. As diferenças devem nos unir e não nos afastar. E aí vem o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje. Se nós procuramos unir-se somente nas igualdades, somente em aquilo que é igual, a gente não vai conseguir se unir com ninguém. A gente precisa se unir com aquelas pessoas que são mais diferentes de nós, que são totalmente opostas. Ah, eu tenho um amigo que ele é o oposto de mim. Eu sou calmo, meu amigo é ansioso. Eu sou esperto, meu amigo é mais ou menos esperto. Mas são essas diferenças que nos unem. São essas diferenças que unem uma amizade. Porque muitas das vezes aquilo que você não encontra, o seu amigo encontra. Só que nós precisamos ser amigos de boca e de alma. E é aí que vem o segundo ponto do evangelho de hoje. Se a gente for amigo somente de nome, somente de falar você é meu amigo, e da boca para fora não fazermos nenhuma atitude para tornar aquela relação única, ou seja, não colocamos o amor, a nossa amizade dura pouco. É por isso que hoje em dia tantos e tantos e tantos namoros hoje em dia se destroem. Tantas e tantas amizades hoje em dia caem. Tantas e tantas famílias hoje em dia se divorciam. Porque não colocam o amor no centro. Tem uma passagem do Evangelho que é a do discípulo de Emaús. E eu acho bonita a passagem do Evangelho. Toda vez que fala de uma relação, eu lembro sempre dessa passagem. Porque os discípulos de Emaús eram um casal. E eles estavam voltando da crucificação de Jesus. Como estava o coração deles? Abalado. Eis que Jesus chega no meio deles, disfarçado, se coloca no meio deles e traz novamente aquele convívio, aquela união. Os dois não olhavam cara a cara desde a crucificação de Jesus. Quando Jesus partiu o pão no centro da mesa, em que os discípulos estavam um olhando para a cara do outro e Jesus no centro, aí eles se tocam que quem está partindo o pão não é simplesmente um andarilho, não é simplesmente uma pessoa qualquer, é Jesus. Você quer que Jesus parte o pão na sua família também? Coloque amor na família. E amor não é somente você dizer eu amo tal pessoa, eu amo tal fulano, mas é você ir ao encontro da pessoa. E aí, fulano, como que tá? Tudo bem? E é triste ver pessoas que se afastam das famílias por causa de alguma coisa à toa. Tal pessoa falou isso de mim, eu nunca mais vou na casa dela. Tal pessoa fez isso comigo, falou aquilo pra mim, e eu nunca mais vou na casa dela. E aí fica aquele desvio de contato. Tem algum velório de algum parente, vai todo mundo no enterro, a pessoa já se afasta porque aquela pessoa vai lá no enterro. Tem missa, vai todo mundo lá na missa, aquela pessoa se afasta, vai para outra comunidade só para não ver. Vai perdendo o contato, vai perdendo o convívio, porque pessoas que não colocam o amor no meio. E esse amor é Jesus.
Esse amor deve ser Jesus. A diferença de uma família que reza para uma família que não reza cotidianamente é justamente essa união. Quem está voltado para a igreja, quem está firme em Jesus Cristo, tem chance de união, tem esse convívio de união, porque Jesus está no meio dela. Mas quem não está voltado para a igreja, quem não tem esse convívio com Jesus Cristo, pouco a pouco vai se fechando as portas. Não quer dizer que Jesus não quer entrar, mas é que nós não deixamos a família entrar. É que nós não deixamos o amor entrar. E quando o amor vai se afastando, o outro sentimento vai tomando o nosso coração. E é muito interessante nós analisarmos isso. Porque Jesus quer estar no nosso meio, mas nós muitas das vezes fechamos a porta para ele. E aí nós chegamos no terceiro e último ponto. Caríssimos irmãos e irmãs, aquele que é irmão de verdade de Jesus tem uma intimidade com ele. Tem no interior um contato, uma amizade inescritível. E é por isso que eu finalizo o evangelho de hoje dizendo o seguinte: Jesus não vai aparecer da mesma forma para duas famílias. O nosso Jesus não vai aparecer da mesma forma que ele apareceu para uma família, para outra. Porque muitas das vezes o que a família tal está precisando, a outra já tem. E é aí que vem essa diversificação, essa diversidade de dons. Mas eu estou pedindo tanto, e Jesus não mandou nenhuma graça para mim, mas para aquela família ele manda. E a gente começa a analisar a grama do vizinho. Ah, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre mais bonito. A família deles lá é sempre mais unida. Eu vou na igreja, aquela família tá todo mundo lá na frente da igreja, na frente, sentado no primeiro banco da igreja. A mãe deles serve. Os filhos deles servem todos. O pai dele toca na igreja. E tá sempre lá, os quatro tá sempre lá. Mas e dentro de casa? E no interior? Esses falsos julgamentos, muitas das vezes, nos bloqueiam da intimidade. Já parou para analisar como que deve ser o interior daquela família? Se é o interior unido ou se é o interior separado? Se é o interior que tem muitas soluções ou se é o interior que tem problemas? E aí é que vem a finalização do evangelho de hoje. Todas as famílias terão problemas, mas é isso que une. Todas as famílias terão dificuldades, mas é isso que traz a união. Porque é nas dificuldades, que é o que eu falei anteriormente, é nas dificuldades que o amor se une. Que a gente descobre quem tem verdadeiro amor pelo outro. O último ponto do evangelho de hoje nos convida a parar de olhar o grama do vizinho. Parar de olhar a família do outro. Começar a analisar a sua família. Porque muitas das vezes a solução não está na família do outro. Muitas das vezes a solução está na sua cara. Muitas das vezes a solução está na nossa cara. E a gente fica olhando a família do outro, a gente fica olhando a situação do outro, porque o outro tem um carrão do outro, porque o outro tem isso, porque o outro tem aquilo. E a gente não para analisar o nosso. O que eu devo fazer para tornar a minha família bonita, ótima, não só para mim, mas para Jesus? Que nós entendamos no Evangelho de hoje que tornar a família pura e santa não é somente desejo seu, não é somente desejo meu, não é somente desejo do outro, mas é desejo de Jesus também. E esse desejo de Jesus deve ser meu, seu, do outro e de todos os que estão ao redor. Um só não consegue mover a família inteira. Mas se todos se unirem, a família se torna mais forte.
Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje venha a paz e na alegria de Deus.